pessoal, vocês estão animados com o novo técnico? Acreditam numa melhora? Na minha opinião, apesar de gostar do Crespo, o problema não era o Zubeldia. Em termos, né? Em termos. O Zubeldia passa pelo problema atual do São Paulo na temporada, sim. Passou, né? Não passa mais. É. Mas não é só o Zubeldia, obviamente. Inclusive, quando o Dorival ganhou a Copa do Brasil, poderia dizer também, olha, ele ganhou, não sei como, porque o problema não era o técnico. Ou seja, os problemas que o pessoal fala, nunca é o técnico, como esse caso aí, falando, não é o técnico. Gente, esse tipo de problema que todo mundo se refere, tá desde a época do Juvenal. Sim, o Zubeldia, ele tem, claro, parte da culpa, de ser demitido. Mas eu concordo com o Roberto. Não é só o técnico o culpado, como no caso é o técnico do Botafogo, que acho que no caso mas desculpa. ele foi o culpado lá e foi demitido. Mas com relação ao Zubeldia aí, mano, é o que eu falo, mano. Ele colocar Ferrarese lateral direito não tem a ver com crise. Nossa. Ele colocar Luciano de meia não tem a ver com crise. Ele improvisar Cédric Soares e o Wendel de ponta não tem a ver com crise. Ele improvisar Luciano de meia, etc. Uma série de outras... Implementar um esquema de jogo não tem a ver. Exato. Então, acho que, assim, dentro da limitação que o São Paulo tem, ele faz ainda ficar ainda mais limitado de acordo com as escolhas que ele faz. Mas então... a questão é que ele pergunta, o São Paulo vai melhorar? Você tá animado com o novo técnico? Tô animado. Acho que o Crespo, ele tem um poder mental sobre o elenco maior do que o Zubeldia. Acho que ele consegue mobilizar mais o elenco que o Zubeldia. Você acha que é uma questão só de mobilização? Não é. É uma questão tática também. Mas assim, não adianta a gente pegar e falar assim, vai sair o Zubeldia, vai entrar o Crespo, o São Paulo vai virar ofensivo. Não é isso. Eu acho que não vai virar um São Paulo dominante, ofensivo. Depende muito da forma como o Crespo vai jogar. Não acho que o São Paulo vai, por exemplo, fazer como o Flamengo faz, que é aquela marcação-pressão para cima, que é o que eu tanto criticava o Zubeldia. Acho que a parte tática do Zubeldia, que eu criticava muito, além das peças, etc., da decisão das peças, era que o São Paulo era frouxo na marcação. O São Paulo, jogos assim, o São Paulo não marcava pressão, não marcou no Morumbi pressão, perdeu vários jogos aí, perdeu no Mirassol sem marcar pressão, perdeu do Vasco sem marcar pressão. E isso, para mim, foi o determinante, entre outras coisas, que fez com que o Zubeldia tivesse sido demitido. Mas o Crespo, eu acho que ele muda isso. Eu acho que o São Paulo, eu acho que ele vai botar na cabeça dos jogadores... Ele tá treinando com 3 zagueiros, né? Sim. Que é um esquema que ele gosta de atuar, né, Sombra? Mas assim, se o Crespo chegar e entender que o Oscar tem que ser o meia e que o Luciano tem que ser o segundo atacante, acho que já é o primeiro grande passo pro São Paulo voltar a ser ofensivo. Então... ele pode utilizar ali como alas ou os próprios laterais que o São Paulo tem, ou numa dessas o Lucas Ferreira pela direita, que é um cara que tem saúde para executar essa função, pode utilizar de repente lá o Wendel pela ponta esquerda, pela ala esquerda, ou manter o mesmo o esquema que o Zubeldia utilizava. Por exemplo, eu, se fosse o treinador, começaria com o mesmo esquema. Então, dá pro São Paulo ser ofensivo? Claro que dá. Se você tiver Lucas Moura na ponta direita, o Ferreirinha na ponta esquerda, o Oscar centralizado e o Luciano, entre aspas, ou Dineno, ou André Silva de centroavante, é um baita quarteto ofensivo. Como não dá pra ser ofensivo? Então, basta você entender a característica do jogador que você tem à disposição e colocar ele naquela função que ele vai render. Não colocar os caras de segundo volante, não inventar os caras abertos pela esquerda, como o Carpini argentino cansou de fazer. Graças a Deus que são águas passadas, Sombra. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Primeiro, Alan Franco. Muita gente tá perguntando sobre renovação do Alan Franco, que na minha opinião tem que ser a prioridade do São Paulo, tá? Tem que ser a prioridade. O Alan Franco é um grande zagueiro, um cara já identificado, um cara que já se mostrou totalmente adaptado, né? Um cara de grupo. Eu gosto muito do Alan Franco, cara. Apesar de ser um cara bacana também, todo mundo lá gosta dele. Então eu gosto muito dele, tem que ser prioridade pro São Paulo renovar com esse cara. Tem que renovar com o Alan Franco. E o Alan Franco é um cara que, posso falar aqui, imagino que por ele não ter problema. Cara, ele criou um amor pelo São Paulo muito legal. Muito legal. Toda vez que eu converso com ele, que eu já falei com ele, cara, sempre fala, pô, amo esse clube, quero ficar nesse clube pra sempre, amo muito São Paulo. Isso é legal, né, cara? É legal um jogador que criou essa identificação. Você vai ver nos vídeos também de bastidores, é sempre o cara alegre, o cara que tá ali se divertindo. E em campo, que é o mais importante, é um cara que sempre deu muito certo, cara, no São Paulo. É um cara que sempre jogou bola, sempre esteve bem, principalmente quando começou a ter sequência, oportunidade. Ele junto com o Arboleda ali formam uma grande dupla de zaga. Ainda mais podendo ter o Ferrarese também ali agora como um terceiro zagueiro, né? Que a posição dele, que ele joga muita bola também, na minha opinião. Não à toa tá em seleção. Então, no meu ponto de vista, tendo esses 3 caras à disposição, o São Paulo tem uma boa zaga.
Claro que agora com a saída do Juan, que é um dos assuntos do vídeo, São Paulo tem que trazer mais um. Ou subir o Igão, por exemplo. O Igão, que é um zagueiro que já estava no profissional, treinando, tem muita qualidade desde a base. Só que renovar com o Alan Franco tem que ser prioridade de São Paulo. E vale estar hoje, se o Alan Franco quisesse assinar um pré-contrato com outro clube, ele já poderia. E eu tenho certeza absoluta que tem clubes atrás dele. Absoluta, tá? Eu não tenho informação disso, mas é meio óbvio, né? Um cara de graça como o Alan Franco tem clubes atrás. Então São Paulo não pode vacilar com isso. Claro que não temos informações sobre bastidores, né? De, São Paulo ofereceu X, Y, aí... Não sabemos. Só que tem que ser uma prioridade de São Paulo. Eu, pelo menos, penso isso porque é um cara que é importante pro time, importante pro elenco e já tá muito adaptado no tricolor. Coisa que é muito difícil achar, né? Agora, em julho, vai chegar um zagueiro pra chegar, se adaptar já a Libertadores. O Alan Franco já é esse cara e cresceu bastante em jogos grandes. Saída do São Paulo. Primeiro, Lisieiro. Cara, do Lisieiro é até triste, né, a saída dele, porque é um cara que no começo demonstrou muito potencial no São Paulo, muito. Eu desejo tudo de sucesso, né, pra ele. É um cara que começou no São Paulo, que também parece ser muito bacana. Mas ele... A impressão que eu tenho, pra ser muito sincero, tá? E eu espero que isso não soe de uma forma errada. Mas que se o Lisieiro... E não que ele não queira, mas se ele tivesse dado um pouquinho mais assim, cara, de... E eu não sei se é de vontade, se é de disposição, se é... Eu não sei. Mas se ele tivesse entregado um pouquinho mais, ele teria sido um baita jogador, sabia? No São Paulo. Porque o Lisieiro tem qualidade, cara. Esquerdo, canhoto, jogou de lateral esquerdo, jogou de volante. Pô, ele tem qualidade, cara. E aí, na minha opinião, o que diz muito sobre essa última passagem dele é no final do ano ele tendo oportunidade e depois sendo afastado. O que aconteceu? Muita gente fala que o São Paulo falou de negociar ele falou, não, eu quero ficar aqui e tal. Cara, e aí pra mim isso diz muito, né? Infelizmente é um cara que poderia ser muito importante pro São Paulo. Até foi, né, no título, desculpa o nariz, tá? Esse tempo de São Paulo aqui, meu Deus, tô até fechar aqui. Mas até foi um cara importante em 21. Só que pela qualidade que ele tem, que ele demonstrou quando era mais novo, putz, cara, o Lisieiro era pra ser um monstro aí em São Paulo. Mas desejo muito sucesso aí pro Lisieiro também. Outra saída foi do Igor Vinícius. O Igor Vinícius tá indo pro Santos. É um cara que eu sempre falei aqui, tá? Na minha opinião, uma boa contratação do Santos. Tem São Paulino que vai discordar? Pode discordar. Só que na minha opinião, o Igor Vinícius é uma boa contratação do Santos, que precisa de jogadores pra posição. O Igor, antes de se lesionar, ele tava muito bem. Atacante que ofensivamente, na minha opinião, ele é muito bom. É bom jogador, cara. E eu bato nessa tecla porque... Pô, pelo menos o jogo que eu vejo, cara, assim, eu vendo ele, é uma característica que eu gosto, cara. Eu gosto desse lateral que vai pra linha de fundo, corre bastante. E talvez seja ideal pra ele também, né? Respirar outros ares agora no Santos. Me preocupa um pouco no São Paulo. São Paulo agora tem o Cedric, que às vezes é 8, às vezes é 80. E é o momento do Mike agora aparecer no profissional. Só que o Mike se lesionou agora também, né? Então eu tenho dúvidas do que o São Paulo vai fazer. São Paulo perdeu 2 laterais essa temporada, Moreira e agora o Igor Vinícius. Tem que se preocupar com isso, até porque já tem reclamação de que o elenco é curto. E aí? Agora vai fazer como? Vai ficar só o Cedric Ferrarese, Cedric... Como vai ser? É uma dúvida que eu tenho. O Tressoldi, fora do São Paulo também. O Juan, na minha opinião, bom zagueiro, tá? Bom zagueiro interessante. Fez boas partidas no São Paulo. Só que, cara, tem um problema nessa história. O preço. O preço, e aí é um azar, entre aspas, né? Azar ou, não sei que palavra descrever, é uma segurança do outro clube, né? De colocar 25 milhões. E o São Paulo não tem grana, cara. Não fazia o menor sentido pagar 25 milhões num zagueiro nesse momento. O São Paulo não tem grana, tá devendo 1 bi, vai pagar 25 milhões num jogador? Não dá. Se fosse um camisa 10 que fosse entregar 20 mil gols pro São Paulo, modo de dizer, mais uma temporada, ok, mas num zagueiro, eu não pagaria esse valor. E só que se não fosse isso, ele seria um cara muito importante pra continuar no São Paulo. Eu pelo menos penso isso. E também desejo muito sucesso, né? O texto que ele colocou no Instagram dele foi muito bacana. E agora vamos ver, tem que se recuperar de lesão, vai se tratar lá no Sassuolo e no futuro vamos ver como vai ser o Juan. E de renovação foi Marcos Antônio. Que esse, pô, acho o Marcos Antônio bola, viu? Nossa, eu acho o Marcos Antônio bola, cara, bom de bola. Esse é um cara que agora entrou numa fogueira, né, no São Paulo também ali com as ausências. E, pô, cara, quando tava disponível antes da lesão, dominou o meio campo em muitos jogos. Gosto muito do Marcos Antônio, uma boa renovação de São Paulo, tá bom? Vou falar agora da estreia do técnico Hernan Crespo no São Paulo. Pois bem, já tem estreia. É isso mesmo, o São Paulo retorna do recesso contra o Flamengo e já tem dia marcado. Será no Maracanã, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF já definiu o dia. É dia 12 de julho, sábado,
às 4h30 da tarde. É a estreia do técnico Hernan Crespo no comando do tricolor paulista. E a gente, obviamente, vai deixar aqui, toda a nossa força ao técnico Hernan Crespo, que dê muito, mas muito certo para ele. Vamos falar agora também do treinamento do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo teve um treinamento muito bacana, muito legal. A gente ainda vai falar do Marinacks, hein? Fica aí que nós vamos falar do Marinacks, tá? Não sai daí. O São Paulo intensifica os treinamentos visando o duelo contra a equipe carioca, o Flamengo. O elenco do São Paulo segue firme na preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, desde a representação na última quinta-feira. O grupo já realizou 7 sessões de treinamentos, incluindo atividades em 2 períodos na última terça-feira, agora, né? Dia 1 de julho. Nessa semana, os trabalhos começaram com aquecimento sob orientação da preparação física, seguida por exercícios de posse de bola em espaço reduzido e troca de passes de alta intensidade. Posteriormente, o técnico Hernan Crespo conduziu um treino tático no campo principal do CT da Barra Funda. Não foi em espaço reduzido, foi no campo normal inteiro, numa simulação de jogo em 11 contra 11, já utilizando todo o campo, como eu disse. Os atacantes Lucas e Ferreira continuam o processo de transição física com atividades no campo acompanhadas pelos preparadores. O volante Luiz Gustavo segue no tratamento de tromboembolismo pulmonar, com exercícios sem impacto conforme a orientação médica. O elenco volta a treinar nessa quinta-feira, com sessões programadas para os períodos da manhã, às 9h30 da manhã, e também à tarde, às 15h30, dando continuidade à preparação para o importante duelo do final de semana, como eu já disse, nesse sábado contra o Flamengo, dia 12, aliás, não nesse sábado, dia 12 de julho, contra o Flamengo, às 4h30 da tarde. E teve destaque nesse treinamento, Emerson? Teve destaque nesse treinamento. E quem foi o destaque desse treinamento? O destaque desse treinamento foi nada mais, nada menos do que o renovado do São Paulo Futebol Clube, o volante Marcos Antônio, que deu uma mobilidade enorme no meio-campo do São Paulo, e o técnico Hernan Crespo já decidiu a dupla de volantes para o duelo contra o Flamengo titular. Será Alisson e Marcos Antônio, porque nesses treinamentos ele tem se destacado demais e hoje se destacou muito, fez gol, deu assistência, enfim, foi fundamental no treinamento de hoje, tá ok? A propósito, o Marcos Antônio também deixou um recado a nós, né? Marcos Antônio comemorando a renovação com São Paulo, disse o seguinte: estou muito feliz em poder continuar aqui. Desde o primeiro dia em que eu cheguei, fui muito bem recebido por todos e isso me deu confiança para poder trabalhar e demonstrar o que sei de melhor. Isso foi muito importante para mim, para minha adaptação aqui dentro. Quero continuar ajudando da melhor forma. Fecha aspas, o nosso volante Marcos Antônio, tá ok? Bom, todo mundo preocupado com essa questão do nosso querido Alan Franco, se ele vai sair ou não do São Paulo, se vai permanecer. Eu já vou trazer essa informação para você, porque essa eu busquei numa fonte extremamente confiável. E aí eu digo para você que Alan Franco fica no São Paulo. Ainda não chegaram a um acordo devido à dívida que tem. Por quê? Eu vou explicar para você. Porque o São Paulo vai utilizar parte da venda do Matheus Alves para quitar uma dívida que tem com o empresário do Alan Franco. Por isso que ainda não conseguiram assinar o contrato de renovação, mas que nos próximos dias isso deverá ser já resolvido. Não será assim tão rápido, mas nos próximos dias essa questão deverá ser resolvida. E, aliás, o próprio Alan Franco já tem a proposta na mesa, tá? A duração de contrato seria de 2 anos, com extensão automática por mais uma temporada, mediante a metas até o fim de 2028. Aumento salarial, valorização significativa no salário mensal, bônus
pagamento de luvas pela renovação e bonificações por metas esportivas. Pendência, ainda pequenos ajustes em relação a valores retroativos e débitos com o agente do atleta, que foi o que eu trouxe aqui. A negociação avança em clima positivo, apesar de alguns detalhes pendentes, as conversas são vistas como otimismo pelas duas partes e o desfecho pode ser anunciado nos próximos dias. A diretoria São Paulina trata a renovação como prioridade absoluta, sobretudo após a saída do zagueiro Juan Tressoldi, com o Alan já apto a assinar um pré-contrato com outro clube desde o dia 1º de julho. O tricolor acelerou as tratativas para garantir a sua permanência e evitar uma perda gratuita no mercado. Blindar jogadores estratégicos e consolidar a base do elenco são metas centrais do clube para a sequência da temporada. E repito, falei com essa pessoa extremamente importante que garante a permanência do Alan Franco no São Paulo Futebol Clube. E só mais um detalhe, hein? O Crespo tá treinando com 3 zagueiros, ok? 3 zagueiros. Então vamos aguardar para ver aí esse jogo contra o Flamengo, como que o Crespo vai colocar essa equipe. A gente já sabe que a dupla de volantes, tá ok? Pablo Maia, banco, acredite se você quiser, será Marcos Antônio e Alisson, beleza? Bom, vamos falar agora de quem? Do grego Marinax, o bilionário Marinax que pretende comprar o São Paulo um dia, se haver essa possibilidade. Mas eu quero trazer uma informação extremamente importante aqui para você. O São Paulo, aos poucos, está avançando na venda da base do São Paulo Futebol Clube. Um aporte financeiro que chegaria a cerca de 100 milhões de dólares. E daria aí 500 e poucos milhões de reais. 100 e poucos milhões de reais para investimentos em contratações de jogadores para a base. Ou seja, desponta um jogador lá muito bom da base do Ferroviário. São Paulo vai lá e pum, compra. Desponta um jogador lá do Vasco da Gama e tal, da base. Tô dando um exemplo, tá? São Paulo vai lá e pum, compra o jogador. E 300 e poucos milhões poderão ser investidos no futebol profissional. Ou seja, pode ser utilizado para pagar dívidas ou até mesmo para contratações. Existem alguns ajustes que precisam ser refeitos no contrato, que acabaria ferindo o estatuto do clube, e por isso ainda não avançou de forma definitiva essa questão da compra da base do São Paulo, esse investimento na base do São Paulo por parte do Marinax, que teria cerca de 30% aí da base, tá? Que ele teria nesse acordo financeiro, e essa grana aí seria diluída em uma sequência de anos. Agora eu não vou conseguir te trazer todos os detalhes, mas depois a gente vai gravar um vídeo com o Rafa que tem todos os detalhes dessas negociações e a gente vai trazer para você aqui tudo bem detalhado para vocês. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, a oferta ela é boa e ajudará e muito tanto a base do São Paulo quanto o próprio São Paulo Futebol Clube. Tanto quanto se for utilizado para pagar dívidas ou para contratações de jogadores no mercado. Ok? Meus amigos, do mais, essas são todas as informações de hoje aqui do canal Tiro de Meta. Como eu falei para você, vou deixar aqui na tela você que quer contribuir. O Pix do canal Tiro de Meta é nesse e-mail, tirodemeta2021@gmail.com. Mas você pode mandar um valeu, você pode mandar aí virar membro do canal. Você vai concorrer ao nosso kit aqui, blusa, camisa oficial, mais boné, tá ok? E só de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, você já concorre a uma camisa oficial do São Paulo no oferecimento da EBR Advice, tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Zanca, com esse novo formato, as tratativas para um fechamento seriam mais rápidas? Henrique, essa é a ideia. O faseamento e esse formato é para dar celeridade ao processo. É exatamente esse ponto. O papo tricolor aqui, nosso amigo Rodrigo. Zanqueta, com esse formato novo, quando começaria a ser implementado? Logo depois que assinar. Mas já está em andamento a parte operacional, tá? Por isso que eu volto a falar para vocês.
Existe uma etapa financeira e uma etapa operacional. A etapa operacional já está em andamento no desenvolvimento do contexto. A estrutura, o encaminhamento, a hierarquia, o formato, todos os processos, eles já estão em implementação operacional. Na parte operacional já está em desenvolvimento. O que faltaria? Faltaria viabilizar isso com aprovações no conselho, com a parte burocrática, e aí você faz o desenvolvimento da parte financeira toda pronta, tá? É mais ou menos como foi o processo do FDIC na época. Deixa tudo redondo, tudo prontinho. Quando chega para os caras, já está com o processo todo modelado pronto, só para os caras votar sim ou não. Será que não trarão alguns garotos de outros lugares sem ser da América do Sul para a base dessa vez? Eu acredito que mais da América do Sul, cara. Não faz sentido se trazer africano para cá. Esse fundo de investimento ter outros players injetando dinheiro, somente o grego. Aí que tá, já terá um fundo administrando o primeiro aporte. E o Marinax entra junto com esse fundo, aportando também, Evandro. A novidade é essa. Ele entraria aportando também, e não só ele, como parecia que seria. O São Paulo vai ficar forte na base. Já vai ficar muito mais. O Lucas Novaes, o aporte vai ser de quanto? Não posso falar de valor, não me deixaram falar valores, mas é um valor significativo, tá? Bem significativo. Conheço o contrato da Live Nation, reforma do Morumbi, já era? Vinícius, já tem um vídeo no domingo em que eu falo só sobre esse assunto, só sobre esse tema. Dá uma procurada aí no canal que você vai ver. Aí você pode tirar todas as dúvidas lá que eu falei longamente sobre esse assunto. Com isso, podemos angariar mais valores? Esse é o ponto, Léo. Além de ser faseado e ser mais rápido, a gente tem a chance de angariar mais do que estava pretendendo. Esse é o lado bom da história. O Rafael 84. Zanca, você não entende direito isso que você explicou. Outros players podem investir ao mesmo tempo que o grego, entendi direito? Dentro das regras estabelecidas, sim. Mas o Marinax continua tendo a prerrogativa de comprar. Imagina que ele vai poder comprar tudo se ele quiser. Mas ele tem a prerrogativa de não botar todo o dinheiro só ele e botarem mais pessoas junto. Aí que está o X da questão. É como se fosse um capital aberto. Ele passa a ser como se fosse um acionista da parte operacional, não é da parte do clube, não é da parte Cotia. Ele não compra nada. Ele passa a ser um acionista, vamos chamar assim, da parte operacional. Por isso que é importante falar. Ele é parte da operação e não da parte patrimonial. E com base nisso, ele vai aportar dinheiro junto com o fundo. E dentro desse fundo, podemos ter outros players? Aí que está o X da questão. Agora, gente, isso foi uma coisa que eu ouvi hoje pela manhã, é extremamente complexo. Eu estou explicando para vocês terem uma pincelada do que é. Quando esse documento for formatado, vocês vão... Sim, a gente vai ter que fazer várias e várias explicações com o papel na mão, porque, assim, sem papel na mão é muito difícil, mas é mais explicar para vocês o andamento do sistema como a coisa tá. Esse sistema parece uma SAF de Cotia. Com certeza não é um nome técnico apropriado. Cara, é parecido com a transformação empresarial, só que ela só envolve a parte operacional. Ela não envolve a parte patrimonial. Então não dá para se considerar exatamente uma SAF, mas é um modelo, né? É um modelo totalmente diferente, só que ela não segue as regras de SAF. Salve, Zanca, uma dúvida. Qual candidato à presidência promete buscar as taças do Paulista lá no Paulistano? Terá meu voto. Cara, só perguntando para quem for ser candidato depois. Zanca, você disse que não pode falar valores, mas pode falar se o valor médio é maior do que já foi falado? A perspectiva inicial de aporte é maior inicialmente do que o que tinha antes. Ou seja, o São Paulo receberia de cara mais dinheiro do que estava programado para receber. Então essa é a parte importante, porque em vez de você receber um picado durante 5 anos, você vai receber uma porradona de uma vez só, entendeu, Daniel? Esse que é o grande X da questão do São Paulo, porque aí faz o São Paulo ter um puta fôlego imediato, que é uma coisa que a gente está sofrendo hoje, porque a gente não tem fôlego nenhum. Esse formato não facilita mal feitos? O que é mal feitos? O grego colocará dinheiro e não terá controle? Mas, o Leonardo, ele não teria controle nem antes. No sistema anterior que o São Paulo vendeu para ele, no sistema anterior que o São Paulo programou com ele não teria controle. Ele tem participação nas decisões da operação, mas ele nunca teve controle. Na verdade, é o que eu te falei, na prática, eu expliquei aqui, na prática não muda muito a forma operacional do que já estava previsto. O que muda é a formatação financeira de como o São Paulo vai trabalhar esse aporte para poder captar o dinheiro e como vai captar esse dinheiro.
mas a parte de execução da parte de scout, trabalho dos meninos, controle, venda, essas coisas todas, não muda muita coisa do que já estava programado. O William Marques, com esse acordo, São Paulo vai se livrar de empresários de futebol. Não vai se livrar dos empresários, William. Os empresários eles vão continuar existindo, porque na regra da FIFA aí, ela permite e facilita para eles. Isso não vai mudar. O que vai mudar é que o São Paulo, em vez de pegar jogador de clubes e botar eles para jogar no São Paulo hoje, os investidores eles vão aportar dinheiro no São Paulo, vão colocar bons jogadores no São Paulo, e o São Paulo vai poder não só usufruir do bom jogador em Cotia e no profissional durante um tempo, como vai poder usufruir do dinheiro da venda. Essa é a grande diferença do processo. A Luana, Zanca, com essa grana você acha que os clubes estão recebendo no Mundial vai ficar muito longe da diferença dos outros clubes e eles só vão continuar ganhando campeonatos por causa dessa grana? Não, Luana, até porque assim, o Flamengo é o clube mais rico do Brasil. O Flamengo caiu. Ele já tinha dinheiro, ele já é claro que o dinheiro que entrou vai ajudar eles em vários sentidos, mas o Flamengo já tem um distanciamento financeiro para os outros. O que o São Paulo está fazendo aí, que eu acabei de explicar agora, que eu sei que levanta muitas dúvidas e é difícil até para mim mesmo, para fazer explicações. Por quê? Porque eu não tenho o documento todo pronto na mão. O que eu posso explicar para vocês, como eu fiz, por exemplo, lá atrás, quando eu anunciei o MOU, por exemplo, assinado por Marinax, muita gente falou, isso é cortina de fumaça, aí todos os veículos confirmaram. O que eu estou falando para vocês agora é uma confirmação de que o sistema do acordo operacional continua igual, mas mudam algumas nuances da forma como vai funcionar. Na prática, lá dentro de Cotia, vai funcionar exatamente igual estava planejado antes. O que vai mudar é a questão do aporte e como ele vai ser feito, como vão ser as tramitações financeiras, como vão ser as tramitações jurídicas. Esse tipo de formato é que muda um pouquinho. House Delivery. Com esse fundo seria mais fácil fiscalizar, pois as informações seriam públicas de mais simples forma. Aí que tá. Todo fundo tem uma auditoria externa e tem regras muito rígidas. O House Delivery chegou no ponto. Então não é um dinheiro que entra na conta do São Paulo e ele não tem que prestar contas. É um dinheiro que, como vai estar lá dentro desse fundo, que tem uma sigla que me falaram, tá? É que eu não lembro. Falaram tanta coisa que é difícil de lembrar. Mas tem uma sigla para esse tipo de fundo que tem o FDIC, que você tem a sigla do FDIC. Para esse tipo de fundo tem uma outra sigla. Depois a gente faz a explicação melhor. De onde vem esse fundo? Cara, ele vocês já ouviram falar, depois eu conto para vocês. É que eu não posso falar com certas coisas. Nesse fundo podemos angariar mais valores? Léo, parece que sim. Cleiton Rios, bom dia, Zanqueta, consegue fazer um canal no Telegram para informações do Blog do São Paulo? Sem chance, Cleiton. A gente já tem o WhatsApp e já tem o Blog do São Paulo, cara. Não tem chance de eu abrir mais um canal no Telegram. É só você entrar no canal do WhatsApp lá. Todo mundo usa Zap, cara. Álvaro Pomeranzi, acho que o grego já se arrependeu e tirou o pé. Pelo contrário, irmão. Pelo contrário, você não entendeu nada do que eu contei, então. Esse aporte se servirá para Salve, salve, galera que acompanha o nosso canal. Mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista. Salve, salve, galera que acompanha o nosso canal. Mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Só quem acompanha os mega parceria com a Futifanatics exclusivo. A loja com os melhores preços de camisas e artigos hora da São Paulo, direto mochilas, no site canecas, bonés, camisas no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para os últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.